Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química. A gente está na semana 3, essa é a terceira aula dessa semana, que é a aula número 9. Nas duas primeiras aulas dessa semana, a gente começou a discutir algumas relações entre o uso dos vídeos como recurso e o uso do filme ou cinema para relacionar ou usar de uma forma contextualizada ou problematizar ou usar como apoio, como motivador ou mesmo como uma videoaula. Tudo isso dentro de uma discussão que a gente vai trazer à tona agora, que dentro do conceito de educação em mídia ou mídia educação, né, media learning que a gente tem, a questão do que é chamado de letramento midiático ou alfabetização midiática ou alfabetização audiovisual, uma série de termos que vão se remeter à mesma questão. A ideia principal aqui é que o professor, uma vez iniciado nessas questões, né, do audiovisual ou da mídia de uma forma em geral, ele pode fazer o uso mais adequado para a sua situação. Vamos lá, a escola, historicamente, ela se contrapôs às questões da mídia na escola, porque ela acaba rotulando ou taxando que a mídia vai ditar comportamento, vai manipular informação, que os meios de comunicação são, né, meio que vilões aí, né, na sociedade, e na verdade o problema maior é o uso que se faz desse tipo de recurso. Então, quando a escola se contrapõe a discutir ou se nega a discutir a questão da mídia, o que ela está fazendo, na verdade, é só aumentar ou potencializar o problema. Porque se esse sujeito for introduzido com a ideia de letramento ou alfabetização na mídia, ele vai conseguir ter uma visão um pouco mais crítica e continuar consumindo sim, mas consumindo como um entretenimento ou com um outro objetivo, e não acreditando que tudo que é reportado ali é verdade, que tudo que é mostrado ali tem que ser seguido ou que esse é o novo padrão estabelecido. Ou seja, se negar a fazer essa discussão é aumentar o problema. Então a ideia aqui é trazer, né, essa discussão também para o nosso, vamos dizer, para o nosso quintal do ensino de química. Até porque uma boa parcela, né, das concepções prévias que os alunos trazem para a sala de aula a respeito do que é ciência, do que é um cientista, de qual é o papel e a função de um cientista, ou mesmo o que é a própria química, muito disso vem da mídia. Então, quando a escola diz, é problema, tá vendo? Ele já veio com essas visões deformadas, ou seja, se isso não for problematizado e sistematizado, isso vai continuar acontecendo. Então, a ideia de fazer essa discussão é exatamente nesse aspecto, de potencializar com que o professor tenha mais um recurso para lidar com essa situação que eu diria que a tendência é só aumentar cada vez mais, né? Principalmente para essas gerações mais novas. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que lá em 1982, veja, já faz algum tempinho, a Unesco, que é esse braço das Nações Unidas relacionado à educação, cultura e ciência, já fez uma discussão a respeito da educação em mídia. Essa discussão aconteceu na Alemanha, em Grunwald, e eles fizeram um simpósio e de lá eles tiraram uma declaração a respeito da educação para a mídia. Veja, 1982. Quanto a gente já conseguiu avançar em relação a essas temáticas? E a gente vai ver que muitas delas que foram apontadas na declaração continuam válidas hoje. E eu diria que hoje elas ganham uma representatividade muito maior, porque a exposição desses alunos a esses produtos é muito mais intensa do que acontecia em 1982, quando a gente não tinha internet à disposição, WhatsApp, dispositivos móveis com essa facilidade com que a gente tem hoje, né? E acesso a esse tipo de recurso. Então ela já chamava atenção para essa educação um pouco mais crítica, que a ideia não era nem condenar, ou seja, aquilo que eu disse, a escola se contrapor e se negar, né, a fazer essa discussão, e muito menos endossar o poder, né, que esses meios têm em relação à transmissão de mensagem e à influência na sociedade. Ou seja, tudo isso a gente precisa levar como um aspecto muito importante, porque isso é um elemento da cultura do dia a dia, da cultura cotidiana. Bom, vamos dar uma olhadinha no que a declaração de Grunwald, relacionada à questão da educação para a mídia, ela já apontava em 1972
E como eu já disse anteriormente, ela continua válida e muito válida para hoje. Ela já chamava a atenção e a importância para o desenvolvimento de programas relacionados à educação de mídia para todos os níveis educacionais, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque hoje a gente tem um segmento no mercado que produz mídia para criança de consumo mesmo dos produtos. Então, assim, se você se nega a fazer essa discussão, ele fica à mercê de ser influenciado por isso. Então, lógico que ele não vai ter uma consciência crítica, né? Uma criança em relação a isso. Mas você consegue, então, ampliando esse debate, influenciar nessas discussões. Então, aqueles filmes infantis que são exibidos para eles, com aquelas representações de um cientista de cabelo arrepiado, de uma pessoa muito excêntrica, né, isolada da sociedade, que não tem vida, como em vários desenhos animados você encontra, é esse tipo de experiência que ele tem com esse produto que vai forjando a visão do que ele tem do que é a ciência, do que é ser cientista. Então, depois, quando são feitos aqueles estudos, né, em relação ao que pensam, qual a visão que os jovens na escola, adolescentes, ou mesmo pessoas de ensino superior têm, ou da sociedade, que estão fora da escola já, têm a respeito dessas questões, elas ainda permanecem muito fortes, porque elas foram criadas desde pequenininho, eles estavam acostumados com esse tipo de representação. Formação dos professores e a sensibilização também das outras partes interessadas, ou seja, não é negar e proibir esse tipo de coisa, mas sim problematizar e tentar influenciar e explorar isso da melhor maneira possível, ou tentando, na verdade, utilizar os aspectos positivos desse tipo de recurso. Obviamente que pesquisa e disseminação desse tipo de informação, então como é que a gente pode fazer essa discussão para evitar esse tipo de concepção errônea ou visão deformada de várias questões, ou conceituais que nos afetam diretamente, como já foi dito aqui. E também cooperação internacional, enfim, porque hoje você tem para um mesmo produto uma propaganda que é feita, um comercial que é feito, e ele é difundido em vários países, né? Eles simplesmente são feitas traduções. Será que aquilo representa mesmo os valores daquela sociedade, daquela cultura, ou são valores de outras sociedades e outras culturas que são impostas a essa? Então a ideia aqui é de chamar a atenção que tudo isso que já foi posto em 1982 continua extremamente válido nos dias de hoje. Então, ou seja, como é que a gente pode começar a fazer essa discussão? 1982, olha lá, em 2010, a própria Unesco agora preparou um material que ela vai chamar um currículo para alfabetização midiática e informacional, onde ela vai discutir essas questões e vai propor situações, atividades e um próprio currículo para fazer esse tipo de discussão. Ou seja, não é agora formar todo mundo nessa temática, mas ter professores letrados ou alfabetizados nessas questões vai auxiliá-los, vai dar suporte para que ele traga essa discussão um pouco mais consistente na sala de aula, de forma mais sistêmica, ao invés de simplesmente uma maneira muito superficial de dizer que não se deve consumir esse tipo de produto. Veja, o conceito que ela traz para letramento ou alfabetização, né, das mídias seria a capacidade que o sujeito tem de acessar, analisar e avaliar o poder de imagem, som e das mensagens que a gente enfrenta isso no dia a dia. Ou seja, todo mundo tem que ter acesso a isso e a produção e ter uma visão um pouco mais crítica para ele poder avaliar e ponderar se isso diz respeito a ele ou não, se isso é adequado ou não, e ele fazer a escolha, e não uma outra pessoa fazer a escolha por ele. E, obviamente, ele vai conseguir fazer essa análise e tomar essa decisão. Então, a tomada de decisão ela é calcada numa experiência e uma reflexão que ele fez a respeito dessa temática. Um outro aspecto que ela chama atenção também para essa questão da alfabetização e do letramento midiático é que, além de acessar, analisar e avaliar, esse sujeito precisa ter a capacidade de se comunicar usando a mídia de forma competente. Ou seja, não é porque agora tem rede social que todo mundo tem que estar lá e as pessoas vão lá e se manifestam até sem ler as mensagens até o final, até sem assistir os videozinhos que são exibidos, mas simplesmente porque alguém que eu conheço colocou aquilo lá, eu vou lá e endosso, né? Então, percebe que não é simplesmente ter o acesso, mas se ele não tem uma preparação, uma fundamentação para isso, ele vai fazer esse consumo de forma ingênua, de forma não crítica.
Então isso só vai ampliar o problema e não vai nos ajudar a solucionar, na verdade, né? Então esse é o conceito então, de letramento midiático que a Unesco considera e que trabalha nas suas proposições. Esse material também a gente vai disponibilizar para que vocês possam fazer essa discussão. E dentro, né, enfim, dentro da educação na mídia, do letramento midiático, que está dentro desse conjunto maior, a gente tem uma questão que são as técnicas de propaganda, que elas são pensadas intencionalmente para quê? Para atrair e manter a sua atenção. Ou seja, essa questão da propaganda, ela não está meramente na questão comercial apenas, ou seja, só no comercial de TV, na página do jornal ou da revista, né? Ou agora também uma série de propagandas que a gente tem, né, nas mídias sociais. Ela está presente na política, ela está presente na escola, ela está presente na religião e tudo mais. E historicamente a gente já viu ela presente em vários outros contextos. Então a ideia aqui é que, problematizando um pouco disso, desse aspecto, a gente consegue reverter um pouco daquela visão negativa que a gente tem. Ou seja, o importante é que ele possa ser capaz de reconhecer e resistir a essas técnicas, né? Não é se negar a ver esse tipo de coisa e proibir, porque quando ele tiver acesso, ele foi exposto a isso, a visão dele já não vai permitir com que ele faça essa análise e essa tomada de decisão a respeito disso. Então agora nessa próxima tela, a gente vai dar uma olhadinha em algumas propagandas que a gente tem por aí. É super comum vocês encontrarem, né? Veja lá. Como manter a raiz do cabelo lisinha sem química? Ou seja, do que é feito o cabelo? Do que são feitos aqueles produtos utilizados para manter a raiz do cabelo lisa? Que tipo de matéria é feito? É uma outra matéria, não é essa matéria que a gente conhece? Ou seja, outra discussão, né? Ah, temos uma alimentação natural, só consumimos alimentos orgânicos que não contêm química. Novamente, do que é feito esse tipo de alimento? Ou seja, de que matéria isso é feito? Então, talvez ele queira dizer que não tem um aditivo, um conservante artificial para isso. Mas essa não é a maneira mais adequada, porque quando esse tipo de discurso, né, ou esse tipo de propaganda circula, né, livremente, as pessoas começam a reproduzir isso. Então, aí, por que eu tenho que estudar essa disciplina, que é uma disciplina problemática? Porque, veja, olha lá, liso sem química. Produto sem química para a criança, então a criança não pode consumir. Ou seja, mas ela está consumindo o quê? Que tipo de produto? Ou seja, tem alguma coisa específica que tem uma ideia por trás disso, mas aí acaba generalizando e complicando mais a situação. Como fazer um gelo instantâneo sem química? De novo, que matéria que está sendo utilizado? Ou seja, quando a gente se depara com esse tipo de propaganda em qualquer lugar, muitas pessoas com uma visão um pouco menos crítica acabam reproduzindo esse tipo de discurso, isso só vai reforçando, reiterando na sociedade, ou seja, a gente não consegue, na verdade, promover uma alfabetização ou letramento científico mais adequado, e aí essa aversão à disciplina, essa aversão a esses conteúdos, ela já vem sendo construída há muito tempo, antes até dele entrar na própria escola. Agora, quando a gente vê esse tipo de situação, o que a gente precisa levar em consideração, agora pensando na perspectiva do letramento da mídia, já nesse segmento da propaganda, é quem é que cria esse tipo de mensagem? Qual é o propósito de fazer isso? Talvez o propósito não seja nem de denegrir essa área de conhecimento, mas é que ele está querendo expressar uma outra ideia, como eu falei, em relação aos produtos orgânicos, ou seja, são produtos que não contêm aditivos artificiais. Ou mesmo a discussão do que é light e do que é diet. Será que as duas coisas são equivalentes? Ou seja, qual é a diferença entre um produto que tem um rótulo, né, ou que está sendo dito, na verdade, que é light e o que é diet? Ou seja, toda essa propaganda por trás e que tem sempre uma fundamentação científica, a gente precisa entender que técnicas são usadas para atrair a atenção, então, desse espectador ou do futuro consumidor. Quais são os modos de vida, valor, pontos de vista que são representados nesse tipo de propaganda. Ou seja, não é para ter mais cabelo crespo, agora só é para ter cabelo liso, né? Ao ponto de usar alguns produtos que causam até problemas muito sérios, né? De toxicidade e a pessoa chega a perder o cabelo. Mas por quê? Tudo isso que ela se sujeitou a fazer é em função de um determinado valor, de um ponto de vista que está prevalecendo. Ou seja,
isso é em função do detrimento de outras possibilidades. Então, isso a gente precisa também trazer para a discussão. Como que diferentes pessoas vão interpretar essas mensagens? Vão ser da mesma maneira? Como a gente já tinha também tocado nesse assunto, ou seja, pessoas com perfis econômicos, culturais, educacionais distintos, elas vão enxergar isso de uma outra maneira. Ela pode ver aquela propaganda e perceber que aquilo é exclusivamente, ou aquelas informações que são veiculadas, né? Como propaganda de shampoo que aparece a espiral do DNA naquele mesmo formato, dizendo que aí seu cabelo está protegido. Lógico que se ela tiver uma formação nessa área, ela não vai cair facilmente e adquirir aquele produto, né? Ou seja, consumir aquilo sem um pensamento mais crítico a respeito disso. Ou seja, essa é a ideia da gente relacionar, então, todo esse conhecimento para que, de fato, ele exerça a tal sonhada cidadania, ou seja, atrelar esse letramento científico, essa introdução à ciência, com essas questões sociais que permeiam o dia a dia. Bem como o que não foi mostrado e se essa propaganda ela é, de fato, benéfica ou prejudicial. Veja, a gente tem uma série, então, agora de informações para levar em consideração na hora que a gente for pensar em criar situações de contextualização, de aproximar com o cotidiano, da química, para fazer essa discussão e relacionar esses conteúdos, mas mais do que isso, promover uma formação um pouco mais profunda, de fato, com que ele consiga usar esse conhecimento na vida dele no dia a dia, e não simplesmente memorizar aquilo para fazer prova ou para ingresso no vestibular e esquecer tudo isso, e isso não serviu para nada. Então, dessa forma, a gente consegue conciliar duas questões, a introdução à ciência, né, essa alfabetização e letramento científico, com as questões do letramento e alfabetização para o uso das mídias. Então, a gente consegue mais um instrumental para você se fortalecer na hora de preparação das suas aulas e fazer com que isso, de fato, dialogue e esteja muito mais relacionado com uma educação contemporânea, né, e que faça sentido ou mobilize os alunos, que não simplesmente seguir o livro e ficar memorizando aquelas coisas que já não fazem mais sentido para isso. Então, dê uma olhadinha no ambiente virtual, a gente vai disponibilizar um material para aprofundar essa discussão e a gente vai ter espaço para discussão nos fóruns ou no espaço de perguntas e respostas. E a gente se vê na próxima aula.